Hoje a gente vai continuar destrinchando o livro Projeto Nacional de Desenvolvimento, o Dever da Esperança, do Ciro Gomes. No vídeo passado a gente falou sobre a introdução e sobre o prefácio escrito pelo Mangabeira Unger, e hoje veremos o capítulo 1, que se chama Uma Nação Adiada. Como eu tinha comentado no vídeo de apresentação, eu vou transformar cada capítulo do livro numa videoaula. Então, hoje veremos Uma Nação Adiada. Começa na seção um incrível exemplo de desenvolvimento. No livro, Ciro ele mostra algumas estatísticas do Brasil e afirma que elas são incomparáveis, né? E no mundo, apenas Japão, Taiwan, Finlândia, Noruega e Coreia do Sul conseguiram superar esse feito. Então, é para a gente ter muito orgulho do que o Brasil fez no período desenvolvimentista. Leia-se, participação do Estado na economia. Nas 3 primeiras décadas, o Brasil patinava como país agrário, até 1930. A partir da ascensão de Vargas e a chamada Revolução de 30 e tornar a industrialização como prioridade de política econômica, o Brasil experimentou mudanças e um crescimento na sua estrutura industrial e econômica. Antes, nesse período agrário, mantinha uma estrutura escravista praticamente tocada durante todo o período do café com leite, baseado especialmente na monocultura de cana-de-açúcar e depois do café. Esse período, pós-30, foram 48 anos de maior crescimento que um país já teve na história, esse período desenvolvimentista, onde multiplicamos o nosso PIB por 8, conforme o livro do Ciro. Nós poderíamos ter aceitado aquela situação de continuar um país agrícola, como a Bolívia, ou extratora, focada apenas no petróleo, como a Venezuela. Mas não. Por aqui, em algum momento da nossa história, uma vanguarda política audaciosa se convenceu de que a indústria era uma prioridade para o país e foi capaz de construir um projeto hegemônico, moral intelectual que acabou se transformando num projeto de nação. A Revolução de 30 foi um marco para isso porque consolidou o Estado Nacional, afastando aquela oligarquia cafeeira que estava preocupada apenas com as suas vendas de café, suas exportações de café. E também trouxe uma revigoração política por meio da ampliação do voto, que antes era um voto estritamente censitário. Então, esse período desenvolvimentista teve um papel central na industrialização para tentar superar o caminho do subdesenvolvimento. Então, foi o Estado brasileiro, intervindo diretamente na mobilização de recursos inalcançáveis pela força do capital privado local, que Vargas criou a nossa indústria de base e energia, assim como a infraestrutura conexa necessária para esse salto de crescimento e desenvolvimento. Ele também foi muito hábil na nossa política externa, principalmente durante o período da Segunda Grande Guerra Mundial, no sentido de trazer importantes indústrias, criar importantes indústrias como a siderurgia nacional. Então, nessa parte do livro, que é a segunda sessão, um pouco de história, o Ciro ele começa a trazer a história recente do Brasil, recente, digo, a partir de 1930. Em 50, o Brasil já enfrentava muitos gargalos que dificultavam o seu desenvolvimento industrial e crescimento, como, por exemplo, a falta de energia elétrica e de petróleo e a precaríssima rede de transportes nacionais.
mesmo com toda a oposição de forças antinacionais que operaram no nosso país desde sempre, essa jovem democracia continuou esse processo por meio da eleição de JK. Bom, esse projeto nacional de desenvolvimento, do qual Vargas foi símbolo até 1964, o povo provavelmente rejeitaria um projeto entreguista se houvesse eleições em 65. Mas como não houve eleições em 65, e o próprio suicídio do Vargas protelou esse golpe de 54 para 64, foi importante esse período, especialmente no governo JK, porque foi lançado um ousado plano de metas, onde mais de 30 metas, a maioria foram alcançadas, e a 31ª meta foi a construção de Brasília, no sentido de modernizar a economia brasileira e tentar acabar com alguns gargalos de desenvolvimento. O Brasil vivenciou essa colisão do desenvolvimentismo do JK com o trabalhismo do João Goulart como vice-presidente, no sentido de criar uma indústria automobilística inteira, embora não nacional, a Petrobras sair do papel e nos levar à autossuficiência de petróleo, Furnas e várias outras pequenas usinas hidrelétricas serem construídas e transformarem a nossa matriz energética na mais limpa e barata do mundo. O JK recebeu um país com menos de 1.000 quilômetros de estradas asfaltadas e cortou o nosso país de norte a sul com mais de 14.000 quilômetros de rodovias. E também fez investimentos em ferrovias. Conforme o livro do Ciro, o país ainda cresceu uma taxa média de 5,2% ao ano e conseguiu executar ações importantes como a fundação da Universidade Federal de Brasília, projeto Darcy Ribeiro, ideia Darcy Ribeiro, um projeto revolucionário de universidade, a lei de remessa de lucros, que foi implementada no governo JK, no governo João Goulart, que foi a resposta para tentar equacionar o problema crônico da balança de pagamentos e disponibilidade de dólares, que meio que estrangulava a obtenção de divisas para o país. Ao contrário, então, da propaganda que o regime militar alegava, o governo Jango, e eu tenho o meu livro que fala muito bem disso, tinha um projeto nacional amplo, um amplo apoio popular. Havia amplo apoio nas capitais, à medida que o Comício da Central do Brasil avançava. O Rio de Janeiro seria a primeira capital de várias outras que o Jango discursaria, em prol das reformas de base, como a reforma agrária, urbana, política, por meio do voto dos analfabetos, aposentadoria rural, função social da propriedade, dispositivo legal da medida provisória sobre o monopólio do Estado em setores estratégicos da economia, que começaria com a encampação de refinarias estrangeiras. Talvez esse seja um dos principais motivos pelo qual o governo João Goulart foi derrubado. Mais uma vez, desde a época que Getúlio denunciou isso na Carta Testamento, os interesses norte-americanos, inconformados com a lei da remessa de restrição da remessa de lucro, a encampação das refinarias, junto com o conluio uma parte da direita brasileira e, infelizmente, uma parte das Forças Armadas, montaram um golpe de Estado que acaba derrubando o presidente eleito, porque na época o presidente e o vice-presidente eram eleitos, João Goulart. Uma farta propaganda com apoio estrangeiro militar
de desestabilização do governo Jango. O resultado dessas políticas recebeu o apelido de milagre econômico ao longo do regime militar, onde o Brasil cresceu a mais alta taxa de crescimento do PIB, porém, uma elevação da concentração de renda, especialmente ao longo do governo Médici. O governo militar foi dividido pelo governo Castelo Branco, com seu PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, que combatia a inflação e também algumas reformas estruturais diferentes daquela do Jango. Uma reforma do sistema financeiro e setor bancário, com a criação do Banco Central, que o Jango já propunha isso, e com uma reforma do setor externo, que acabava fazendo um alinhamento automático aos Estados Unidos e colocando fim às restrições à remessa de lucros. O Ciro ele também reconhece que entre 68 e 74, o Brasil cresceu uma taxa extraordinária de quase 11% em média ao ano. Porém, com restrição de liberdade, sem promoção de justiça social, principalmente com o aumento brutal da concentração de renda. Por fim, essa parte desse primeiro capítulo, que é dividido em 3 sessões, a terceira sessão fala o Brasil um sonho interrompido em 64. Ou seja, o Brasil, rumo ao seu desenvolvimento econômico, a uma grande potência, ele foi interrompido em 64. Em 92, o Celso Furtado, que foi amigo do Ciro, lançou uma coletânea de ensaios, A Construção Interrompida, na qual apontava que o Projeto Nacional de Desenvolvimento com base na industrialização e expansão no mercado interno havia sido liquidada pela globalização e o neoliberalismo. E alertava que os próximos anos não ofereciam bom prognóstico para o país. E, de fato, depois que o Estado parou de intervir tanto na economia e diminuiu o investimento público, o Brasil só tem tido taxas de crescimento do PIB muito fracas, especialmente ao longo dos governos neoliberais do Fernando Henrique Cardoso, Collor, Fernando Henrique Cardoso, Temer e o atual. E uma parte ainda do mandato da Dilma. Tem uma frase célebre do Celso Furtado que diz o seguinte: nunca foi tão grande a distância do que somos e que poderíamos ter sido se não tivesse havido o golpe, interrompido o sonho de um Brasil desenvolvido. Conforme o Ciro, o grande erro dos militares na época, e esse mesmo erro se repete como tragédia, foi acreditar que se tivéssemos completamente alinhados aos Estados Unidos, esses deixariam o Brasil se desenvolver. Nem sempre o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Mas a questão em geopolítica não é alinhamento ideológico, é projeção e proteção ao interesse nacional. E quando o Brasil começou a ameaçar virar uma China no quintal norte-americano na América Latina, eles dispararam o gatilho dos juros da dívida em 79 e transformaram as finanças globais em armas de guerra contra a industrialização da América Latina, principalmente por meio de vários golpes militares, todos eles alinhados aos Estados Unidos. O Brasil tombou escandalosamente. Durante 40 anos, os empréstimos que o Brasil contraía no exterior tinham em média cerca de 15 anos de prazo, 3 de carência e chegavam a cobrar juros anuais de apenas 2,5. Mas como todos esses empréstimos tomados ao longo da década de 70 eram a taxas flexíveis, quando o governo aumenta a taxa de juros norte-americano, aumenta a taxa de juros de 79, os países da América Latina praticamente quebram. Enquanto nos anos Vargas o desenvolvimento econômico veio acompanhado de avanços sociais, como a criação do salário mínimo, da CLT, aumento constante da massa salarial e consolidação das leis trabalhistas, ou seja, a CLT, que protegiam o trabalhador da sua condição quase escravista que a elite brasileira sempre o colocava. O crescimento do regime militar foi marcado pela agravação dos nossos níveis brutais de concentração de renda, como eu já comentei anteriormente com o milagre econômico.
O Brasil tem especificidades que não se encontram em manuais de economia. Darcy Ribeiro dizia que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. O país da Revolução de 30 era um país agrícola, que se transformou numa potência industrial na América Latina. Além disso, o Brasil tinha optado por um modelo concentrador de desenvolvimento industrial e, ao iniciar dos anos 80, tinha a esmagadora maioria de sua indústria baseada em 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O Jango propunha isso em 63, 64, de tentar corrigir essas desigualdades regionais, e o governo Geisel também tentou atenuá-las. O crescimento econômico pode não realizar justiça social, mas faz todos melhorarem materialmente. Porque crescimento não é a mesma coisa que desenvolvimento econômico. Crescimento é crescimento do PIB. Desenvolvimento é melhoria nas qualidades dos indicadores de qualidade de vida da população. Entre 81 e 84, nosso PIB per capita diminuiu 12%, conforme dados que estão no livro do Ciro. E aí o Ciro faz uma analogia, uma metáfora, dizendo que o problema não é trocar A, B, C, né? Ou os naturais apegos ou ódios ou paixões pelos políticos, mas sim a urgência de um projeto nacional de desenvolvimento. E ele encerra essa parte do primeiro capítulo dizendo que vivemos uma desgraça sem precedentes em nossa história de depressão econômica iniciada no mandato de Dilma, no segundo mandato de Dilma, especialmente, e aprofundada pelo governo Temer, e seguindo o rumo atual, alcançará seu ponto mais dramático nesse governo. E lembre que essa parte do livro ele escreveu antes da pandemia. Então, procurei contribuir com uma síntese, que eu fiz um resumo de todo o capítulo 1. Eu resumi esse capítulo por meio desses slides que vocês assistiram. E na próxima videoaula a gente vai falar então sobre o capítulo 2 do livro. Não percam. Gostou? Dá um like, se inscreve e compartilha esse vídeo. Por um projeto nacional de desenvolvimento para o país. Obrigado.